O cara da entrevista comendo carne, seu garçom. Eu vou pegar o menor que tem. Não é fácil não, viu? Quando eu vou falando, esse filho da mãe teve lá na Esli também. Faz culhambada. E agora mandou a mulher, né? Faz culhambada. Segura! 1, 2, 3 e o grito! Vocês estão com o dedo no chão e o fedorento pro vento! Eu tenho um nome extenso, que eu às vezes nem lembro dele. De batismo é João Batista dos Santos Júnior. E eu, com esse nome, que é o nome do meu pai, se imaginava muito que eu seria um pastor, um político, um poeta. Mas um dia eu decidi que eu usaria o Júnior e o Santos e tiraria o R do Júnior. Aí eu vi que poderia ser palhaço. Aí todo mundo me conhece por Júnior Santos. Eu sou brasileiro e sempre que eu chego num local eu sou daquele canto. Mas como o que rege esses regimes onde nasce, eu nasço no Ceará, mas sou registrado no Rio Grande do Norte. Então eu me sinto um cearense com registro errado, mesmo eu gostando muito do Rio Grande do Norte. O Escambo é um projeto de um coletivo. O Escambo surgiu da necessidade de que a gente buscasse nos conhecer. Conhecer onde a gente vive, com quem a gente brinca, a quem a gente destina a nossa função. Havia uma proposta de um órgão público de Natal, de que se fosse feito um festival nacional de teatro de rua, devido ao trabalho do Alegria Alegria, que era o grupo que na época nós fundamos junto com outros companheiros. E a gente achava que tinha que primeiro ter um encontro estadual, para a gente sentir quem fazia a arte de rua naquele estado, para poder ter o nacional. Não contamos com apoio público, não contamos com nenhum financiamento e resolvemos então fazer um encontro sem recursos. E um amigo nosso falou, o que nós vamos fazer é um escambo, como se fazia na Idade Média. Então nós combinamos com uma cidade, eles entravam com a escola e com o alimento perecível e nós levávamos o alimento não perecível. E durante 3 dias a gente imaginava que seria só esse encontro, só para que a gente conhecesse os 6 grupos que compareceram. Mas no final, quando a gente começou a fazer uma avaliação, uma conversa sobre como tinha sido o escambo, alguém falou na roda que na cidade deles eles sofriam perseguições, não tinham apoio do município, que não havia um respeito das ditas autoridades com aquelas pessoas que eram crianças e jovens que faziam arte. Então a gente tem que ir a essa cidade. A partir daí o escambo definiu o seguinte, o escambo vai aonde há necessidade. Se houver muito favorecimento, não é lugar do escambo. Aonde tem necessidade, aonde o grupo está sendo perseguido, aonde não tem apoio, o escambo chega. Então, com o esforço de todos, a gente vai percorrendo os caminhos tortos do sertão nordestino. O escambo tem um posicionamento crítico e político sobre ele mesmo, inclusive. O escambo nunca fez um manifesto que buscasse recursos para os grupos, que buscasse editais. Todos os manifestos do escambo, ao longo dessa história, estão claros de que no dia que toda a nossa população tiver uma casa digna para morar, tiver uma escola de qualidade, tiver saúde, tiver uma assistência social que não seja do coitadinho, tiver um apoio para todas as áreas da cidadania, o escambo não precisa de mais nada. A arte não precisa de mais nada, não precisa de edital, porque o próprio povo irá financiar. Então, ao longo desse tempo, a gente tem buscado isso. E dentro do escambo, ele tem uma história muito peculiar e muitas vezes torta. São caminhos tortos. Quando o escambo começa, ele tem praticamente uma base de sustentação. O teatro de rua e os palhaços. Em seguida, a capoeira entra para fortalecer. Aí vem a música com algumas bandas, alguns cantores, alguns compositores, que começa a fortalecer. Depois vem a dança. Em determinado momento, vem os mestres populares, os folguedos. Chegou determinada hora que o escambo estava só teatro e palhaço. Hoje, o mais forte do escambo é palhaço, mesmo que tenha os demais. Então, sempre que há uma crise de criação, uma crise de apoio em alguma das ações, há outras emerge e coordena e comanda aquele momento e fica como se fosse a nossa segurança. No dia que faltar um espetáculo, os palhaços vão para a rua. Então,
Mas uma coisa também que nos une, talvez seja o que une todas essas, é um nome estranho que pouca gente conhece, que é uma ação que nós fazemos não só como artista, mas que serve como vida, que é a cenopoesia. Então todos nós somos ligados a uma ação de cenopoético. O cenopoético é juntar todas as artes em torno em um só espetáculo, sem que nenhuma se sobreponha à outra. Mas que isso também sirva para a vida, estar junto da sua comunidade, inserido, sem destaques, sem separação e sem que haja nenhuma diferença entre elas. Então a cenopoesia, depois que ela se implanta e que ela entra dentro do escambo, ela nos fortalece muito mais e nós nunca nos sentimos frágeis, porque ela nos permite navegar entre todas as expressões artísticas que chegam ao escambo. O artista de rua, ele é um ser que está constantemente em perigo. Ele está em perigo físico, mental e de perseguição. O artista de rua, ele recebe todas as respirações que estão na roda. A roda respira toda para dentro. E isso ele pode contrair qualquer pneumonia ou qualquer outro tipo de influenza ou qualquer outro tipo de doença ou vírus que esteja por aí. O artista de rua, ele tem uma vida curta, se ele não souber executar direito o seu trabalho, porque o diafragma não funciona. Todos os exercícios de respiração que se ensina não funcionam, porque quando passa um carro de som, ou quando para uma moto com o cara acelerando de lado, ou quando entra o cachorro latindo, ele quer falar mais alto do que aquilo. A gente tem compreendido que a arte de rua não pode se perder por isso. Se houver qualquer intromissão disso, eu paro, o outro para, a gente já está acostumado a parar e depois continuar de novo. Então, e o maior perigo são as nossas mensagens, são os nossos textos, são os nossos propósitos. Como nós falamos dos desvalidos que somos nós e dos desvalidos que estão em volta da roda, a gente de determinada forma afeta aqueles que exploram. Então, já houve várias oportunidades de que a roda seja interrompida pela polícia e já houve prisão, não só minha, em um ato político, um ato teatral político, porque nós somos políticos, não somos politiqueiros, não somos de facções políticas, nós somos políticos de verdade, como diz a filósofa, todo ser humano é político, não fazemos politicagem partidária. E já houve comigo, como já houve com o grupo Arte Viva de Santa Cruz, como já houve com outros grupos dentro do escambo, como houve com o Rai Lima, que é o nosso mago sendo poeta, de ser afrontado. Eu tive 3 dias presos, foi uma coisa muito interessante, porque a delegacia ficou uma festa, né? Era um barato, a gente dizia poesia, a gente recitava, e o delegado não aceitava que a gente tivesse preso, porque a ditadura já tinha passado. Mas por um ato irresponsável e impensável de um secretário de segurança, que anos mais tarde foi processado pela uma senadora chamada Rita Camata como aproveitador de menores, né? Tá? Anos mais tarde, eu assisti dentro da Assembleia Legislativa, nós fomos para a prisão, respondemos 2 anos de processo. Eu tive que sair da cidade, e para sair da cidade eu não tinha dinheiro, então a SESI, o Centro Ecumênico de Serviços, que na época que estava em Bahia, me passou naquela época 7.000 RVs para me sair da cidade, e eu saí para o interior do estado, de onde nunca mais voltei. Mas eu vou sair para a cidade. O cuscuz, ele chegou, a princípio, toda a arte chega para você por necessidade. Você não se enquadra no sistema de trabalho normal e você tem que buscar alguma forma de fazer. Alguns artistas, que eu considero artistas, aqueles que eu me inspiro, vão vender produtos na rua, vão vender fantasias, vão vender pomadas milagrosas, que são os nossos camelôs, com quem eu aprendi muito. Fui, inclusive, tapia de um deles, numa época. Eu fingia que tinha comprado a pomada e que tinha ficado curado. E eu aprendi muito com isso. Então, eu não me moldava a essa realidade do sistema. Eu não me dava muito bem com a escola, mesmo que eu nunca tivesse sido um aluno que não conseguia responder às ditas provas. Mas eu não queria ser outra coisa a não ser livre. E ser livre eu só encontrava na arte. Então, comecei a fazer palhaço de festa. Comecei a fazer palhaço de festa de aniversário. Eu fui pai muito cedo, eu imaginava que teria 15 filhos, só tive 7. Sinto saudade dos 8 que não vieram, e agora não dá mais tempo. Então, eu fui para as festas de aniversários,
E um determinado dia eu estava fazendo uma festa de aniversário e eu sim, era muito solicitado, as pessoas chamavam, mas fui para uma festa de aniversário sem perder o palhaço popular que eu assistia nos circos desde pequenininho. Aqueles palhaços que eu dizia, puta, um dia será que eu ainda consigo ser? E sinto hoje que não vou conseguir nunca ser igual a eles. Então eu ia e levava o meu palhaço esculhambado, levava o meu cuscuz. Levava o meu cuscuz para servir, para que todos comessem, até porque é um prato muito, muito gostoso e muito preferido pela meninada. Então eu ia com cuscuz, levando para lá todas as brincadeiras que eu fazia na rua. Podia ser a casa do mais chique. Fiz aniversário de governador, filho de senador, pagava, eu ia. E numa dessas certas vezes eu estava fazendo aniversário e pensei que era um dos meus melhores. Tinha um som ligado e eu não usava o som, era da garganta e assim ia acabando mesmo, ia ficando quase rouco. Quando eu terminei, que era a entrega daquelas lancheiras que os meninos fazem, a lembrança do outro, eu tinha uma música que dizia assim, vige, mas que besteira, pegar uma fila para pegar uma lancheira. Então era zonando com aquele próprio. E quando ia cantar os parabéns, eu ficava na frente e eu dividia. Eu dizia, de um lado as crianças puras e inocentes, do outro os adúlteros. Então, sempre o palhaço popular, aquele meu perseguidor, dava uma dedada no furico. Vai, diz uma putaria. Então, sempre tinha uma putariazinha dentro do aniversário. Algumas pessoas não gostavam, mas a maioria passava. A putaria passava rapidamente. Então, quando eu terminei a festa, um senhor, subtil do aniversariante, foi ao microfone e disse, palhaço, eu quero lhe dizer uma coisa. Naquela hora, como todo artista jovem, né, como eu era jovem, eu fiquei imaginando os elogios que sairiam da boca daquele homem no microfone. E ele disse, seu trabalho é muito ruim. Eu vi assim o chão descer ante meu nariz, porque no palhaço o nariz desce primeiro do que os pés. Eu vi o chão descer ante meu nariz, deu uma tristeza enorme, queria correr uma lágrima no olho, quando eu vi a senhora, dona do aniversário, a mãe da criança que eu estava fazendo aniversário, correr para o microfone, pegar o microfone e disse, cuscuz, não repare no que ele falou, ele só está dizendo o que todo mundo está pensando. Eu descobri que eu não faria mais festa de aniversário, te juro. Não fiz. Fiz há uns 2 anos atrás uma festa de aniversário da minha filha, aí é diferente. Os 4 anos dela, eu montei uma banda de palhaço e fiz a festa de aniversário. Mas aquele dia diante eu digo, meu lugar não é aqui, meu lugar é na rua, meu lugar é na praça, meu lugar é aonde se necessita. E eu não posso fazer da única coisa que eu estou aprendendo a fazer eternamente, mas da única coisa que eu tenho amor de fazer, que é a minha arte, uma moeda de troca com a burguesia. Bom, eu tenho 62 anos, né? Esse ano eu não faço aniversário, só o próximo ano. Porque o meu YouTube, mas esse ano eu quero continuar com 62, então só vou fazer 63 no próximo ano. Eu estou sempre diminuindo um ano, né, que é para viver mais tempo. Houve uma pintura de rosto muito cedo. Eu descobri o nariz, que era, na verdade, uma tampa. Fiz um buraquinho no meio e é água, viu? E fiz um buraquinho no meio e comecei a fazer careta, né? Então, com aquelas minhas caretas dentro do banheiro, minha mãe pensava que eu estava tocando corneta. E ali eu comecei a brincar e fazia muita brincadeira. Eu sempre fui de resposta muito rápida. Eu tenho talvez como meu maior mestre, meu maior guia, meu avô, que era um repentista, um poeta. Então ele tinha um ônibus, e ele fazia uma linha de um bairro para outro, e ele ia na frente fazendo piadas jocosas, rimas jocosas, com as pessoas que passavam na calçada. Eu acho que era a forma que ele se divertia para estar naquilo que ele não queria estar, mas que precisava ganhar dinheiro. E muitas vezes ele dizia para mim, faça uma. E eu fazia, errava, ele continue. E muitas vezes eu ia dormir fazendo quadra, depois passei para as sextilhas, para as septilhas, daqui a pouco eu estava dizendo em decassílabo, martelo alexandrino, estava fazendo morão voltado. Então essa cultura popular, que era lá do vaqueiro, que meu avô trazia para mim por ele ser do interior do estado, passou a ser minha brincadeira de palhaço. Então eu comecei a brincar com palhaço com rima. Né? Rimar com a poesia, rimar com as cantigas, e isso foi me dando elementos que hoje eu faço
não com tanta tranquilidade quando era criança, porque hoje você tem determinadas coisas que começam a limitar, o adulto é uma desgraça, porque ele começa a limitar o que você vai dizer, você começa a medir para quem você vai dizer, e quando criança você colocava tudo. Eu não sei não, mas eu fiquei pensando que eu acho que eu já nasci como palhaço. Eu sei que quando eu era menino, eu me dei com o nariz pelo chão. Eu peguei, pus na minha mão e respirei bem profundo. Aquilo mudou meu mundo, me deixou cheio de emoção. Saí com o coração pulando em disparada, tropecei na grande escada e despertou forte paixão. Então, foi uma paixão inesperada. Quando eu fui ser ator, que eu sempre não me intitulava como ator, ser ator não, eu sou atormentado. Porque eu quero ser palhaço e vou ser ator, então dá um tormento danado. E o ator, ele se finda sendo um cara muito limitado, porque tem um texto que prende, tem uma direção que prende. Então eu fiz teatro de palco, em alguns grupos, e fiz teatro infantil. Mas quando eu fui pra rua, eu descobri que tudo que eu fazia era um palhaço. Quando eu entrava em cena, o meu palhaço estava comigo. Podia ser qualquer texto que fosse, e ele mudava o texto. E ele mudava o enredo, e ele se moldava à realidade da roda. E ele imaginava, muitas vezes, o que as pessoas iam dizer e dizia antes do que as pessoas diziam. Então, o palhaço, ele é o espírito, sabe? Ele está no ar, ele está vagando, ele escuta tudo, ele vê tudo, ele tem um olho desse tamanho, ele é grande, ele é meu Deus. Tá? Então, por mais que eu tenha feito teatro, por mais que eu tenha feito outras coisas, o palhaço é quem me segura e que me retém vivo até os 200 anos, como diz minha filhinha de 6 anos. A gente sabe que sempre houve, sempre haverá diferenças das manifestações. Se eu vou a Brasília e vejo uma manifestação popular, se eu vou recentemente no Rio Grande do Sul, fui assistir às manifestações populares, eu vejo a presença muito grande da acordeon de ponto, que é diferente da sanfona de teclado. Eu vejo muito o ritmo, que é diferenciado. Mas o que me parece igual é o que se fala, é o que se quer dizer. Porque nós findamos dizendo a mesma coisa, independente da linguagem de onde nós estejamos. Eu morei no Rio, passei um tempo em São Paulo, outro em Ponta Grossa, no Paraná. Então eu dei uma rodada muito forte nesse país, mas sempre com a minha influência nordestina, que é marca do nordestino. O aboio é marca do nordestino, a cantoria, o repente, é marca da poética nordestina, ela é muito marcante. E a poética nordestina é tão marcante que a gente vê que os nossos cantores, aqueles que traduzem um pouco dessa poética, eles fazem sucesso no Sul, no Sudeste ou qualquer canto. Um Zé Ramalho, um Zeca Baleiro, um Alceu Valença, todos esses, eles sempre chegam, um dos que eu admiro, que eu gosto muito, como o Chico César, às vezes eles fazem mais aquilo que lá, né? E chegam com essa linguagem. Então, no fundo, acho que nós somos muito grandes, né? Nós somos um país que é muito grande. Quando você vai ao norte, tem uma forte influência indígena que nós matamos no Nordeste, né? Que nós expulsamos no Nordeste, que nós tiramos do Nordeste, que durante muito tempo o Rio Grande do Norte, nos censos, não tinha índio, porque era proibido dizer que tinha índio, e hoje já tem. Mas algo nos aproxima, que é o encantamento com que o outro faz, né? Essa coisa é fantástica. Eu gosto de ver os palhaços paulistas, eu gosto de ver, e que diferenciam. O palhaço paulista de periferia é nordestino, completamente nordestino. O palhaço que não é nordestino, que não tem essa brasilidade matuta, é o acadêmico. Mas eu fico muito... No fundo, nós somos a mesma coisa, por mais influência que tenha da Europa. São Paulo é uma terra de japonês, é uma terra de italiano, é uma presença portuguesa muito grande. A gente conta nos dedos os que foram para lá, porque eles não querem morrer de calor, nem passar sede na seca, né? A gente sente muito isso. Mas quando eles pegam, eles traduzem para uma linguagem brasileira. Eu estou na Eslipa, e na Eslipa tem muito poucos palhaços nordestinos participando pela distância do Rio. Tem muitos de São Paulo, aparece do Paraná, de Santa Catarina, mas o Nordeste, então, acho que foram os 3 ou 4 que apareceram até agora.
E a gente vê que os meninos sofrem a princípio. Mas depois que chega a gente, eu só tenho que dizer, cara, depois que você olha de cima para baixo e você não acha, é gente mesmo. Nós somos gente mesmo. De cima da gente, dentro da gente tem gente, e é gente linda, e é gente que se entende. E como esse palhaço está indo às praças e está indo à rua, ele está ficando mais gente. Eu não sei como é o palhaço que se prende aos grandes templos, né? Ao palhaço que se prende aos grandes espaços. Eu não tenho muita relação com esses palhaços. Mas esses que estão na rua, quando a gente se encontra, fica quase com a mesma linguagem e a gente se parece. Eu digo muito como o poema do Rai, quando a gente se encontra, é bem mais do que um encontro. Ser mulher é difícil em todo canto ainda, né? Por culpa nossa. Puta culpa nossa. E no circo, tem uma imagem das mulheres do circo, que eu passei por alguns circos, até botei uma loninha uma época e desisti porque não dava, que é, quando ela entra no picadeiro, ela é linda. Não tem mulher mais bonita do que a mulher circense. Mas quando termina, que ela vai para fora, que ela volta lá pro trabalho, ela está cansada, né? Ela trabalha, ela lava, ela cozinha. E é muito difícil a luta da mulher no circo. Além do que, o circo, como qualquer lugar que você aglomera para morar junto, ou seja, uma casa que você divide, vem o ciúme. E o ciúme sempre a culpa é da mulher. E nunca é a culpa do homem. Como homem, eu sinto isso como a maior fraqueza nossa mesmo. Sabe? Não é muito fácil a vida dela no circo. Quase que não é fácil em canto nenhum. O nordestino é uma região do país onde é muito forte esse machismo, onde se mata muito, onde se espanca muito. E às vezes eu não sinto que seja privilégio de ninguém fazer isso, deveria ser de todos, né? Essa relação machuca, até porque eu tenho filha, mulher, e eu fico sentindo de que ela consiga perceber, que a gente consiga perceber que nós precisamos mudar. E eu acho que já há alguma mudança, por menor que seja, mas ela não pode ser uma menor, ela tem que ser muito grande, ela tem que avançar. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu tenho a maior vontade de dizer assim, com orgulho de pai, né? Assim, eu tenho um filho gay, né? Uma figura linda, que tem o nome do Pedro, né? Nesse momento ele está em Portugal, estudando, e não quer mais voltar, né? E a coisa mais bonita que eu vi, no dia 28 de abril, eu sou muito ruim de ano, no dia do aniversário dele, quando ele fez 15 anos, eu estava dormindo no quarto com a mãe dele, eu morava em João Pessoa, e ele viu a mão balançando o meu pé, e ele disse, pai, eu quero falar com você. Eu fui falar com ele, e ele disse, pai, eu gosto de menino. Eu me senti honrado. Eu perguntei, agora eu queria que você não contasse para minha mãe. Eu disse, mas pô, uma mãe super aberta, uma mãe fantástica, uma mulher maravilhosa, né? Ele disse, eu vou aguardar um pouco para contar a ela. E nós conversamos um pouco lá, sentado no sofá, só nós dois. Eu falei para ele o quanto ele era responsável por ele e por tantos outros nesse momento, né? E saí com o coração super agradecido, mesmo sabendo que para mim, que estou na arte, não era nenhuma novidade, porque a gente acompanha o crescimento e a gente sabe quando o nosso filho ou quando a nossa filha tem uma sensibilidade tão extrema, né? Então, aproveito o vídeo para dizer gratidão, meu filho, pela confiança. Muita gratidão. Te amo. Você é meu amor. Eu estou pela primeira vez tendo uma residência. Eu sempre passo, não resido, né? E eu sabia que essa residência era especial. Eu sabia que ela era especial porque ela está no local que eu gosto de estar.
Eu sabia que essa residência seria super especial porque eu iria dividir com muita gente, um banheiros, alimentação e principalmente os cuidados. Eu sabia que ela seria especial porque ela está em volta de uma comunidade que necessita ser tratada com carinho, porque ela já está cansada de ser pisada. Sabia que ela era especial porque ela não tinha luxo. Sabia que ela era especial porque ela é feita por artistas de rua, por artista que luta, por artista que briga, por artista que busca liberdade, paz e principalmente amor. O que eu posso dizer para essa residência que me marca muito, saio daqui domingo satisfeito e triste, porque a residência deveria ser eterna e nunca tão pequenininha, que um poema do Ray Lima que diz assim, para essa residência, dizer no meio do mundo: se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Ai, 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 ai. Se eu tivesse que matar, se eu tivesse que nascer, eu nasceria. Se eu tivesse que viver, eu viveria. Se eu tivesse que morrer, eu morreria. Ai, 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 ai. Se eu tivesse que matar, eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia, eu poesia, tu poesia, ele poesia, nós, residência, poesia. Gratidão. Eu gostaria de dizer que eu quero continuar fazendo palhaçada ao céu aberto, sem me preocupar se é errado, é certo, palhaçar, 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 em vez de somente problematizar o universo, porra! Você quer fazer mais uma poesia? Porque você já fez tantas e foram todas tão boas, e acho que mais uma não faria mal. Não faria mal, né? Não, a gente tem alguns guias, né? Você busca o guia poético, né? Então, é uma coisa que a gente tem no movimento Escambo, que é a necessidade do cuidar. Que a gente, quando chega a minha fase na Slipa, né, assim, é essa preocupação, cuidar do outro, né? A época que a gente ocupou o Nise da Silveira, né, com o Ocupa Nise, a grande preocupação era cuidar. Até cuidar, porque quando a gente estava no Nise, a qualquer momento a gente podia surtar. Né? Era um peso muito grande. Depois, até quando os meninos, assim, os palhaços da Slipa, a gente conseguiu, vamos abrir uma brecha no Hotel da Loucura, para que a Slipa fique lá dentro do hotel, e ao mesmo tempo que eles vão pegar o trem e ir para a escola de circo, durante as folgas eles fazem alguma coisa lá, a gente precisa de movimentação lá, tá cuidando do outro o tempo todo. Então assim, escuta, o outro, a outra já vem, escuta, acolhe, cuidar do outro faz bem. Eu vi um palhaço de rua gritando em uma voz, embargada de pigarro, com sua língua rota e nua. Desde os tempos em que eu nasci, logo aprendi algo assim. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do mundo. Por isso viver é bom. É muito bom para quem sabe amar. Por isso viver é bom. É muito bom para quem sabe dar. Escuta,
escuta, o outro, a outra, já vem, já vem, já vem. Chegou! Também escrevi em meus tempos cartas de amor como as outras. As cartas de amor, se tem amor tem que ser.